Nós saudamos a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilhoso podermos nos reunir e adorar o Senhor. Maravilhoso também podermos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Nós vamos convidar a igreja a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Queremos saudar aqueles que nos visitam, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós e nos preparando para aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, nós te bendizemos e te adoramos pelo Deus maravilhoso que Tu és. Nós te somos devedores por tantas e inumeráveis bênçãos que tens derramado no meio da Tua igreja, do Teu povo espalhado sobre a face da terra. Nós te adoramos, ó Pai, por Tua igreja. Te louvamos por cristãos que, sendo perseguidos pelo mundo afora, não têm negado o Teu nome. E têm servido eles de testemunhas e de exemplo para as nossas vidas, ó Pai. Continua, ó Senhor, a abençoar a Tua igreja. Ó Pai, a Tua igreja é edificada sobre a rocha, que é o Teu Filho, para glorificar e exaltar o Teu nome. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a Tua glória, ó Pai. Recebe o culto que viemos aqui te prestar. Recebe a nossa gratidão, ó Pai, pela vida da Tua igreja, da qual nós fazemos parte, por graça e misericórdia do Senhor. Não há nenhum mérito em nós. É graça, é favor que nós não merecemos. Foi o Senhor quem desceu da glória, o Teu Filho. E, ó Deus, encarnou, assumindo forma de homem. Foi humilhado e morreu a morte de cruz por nossas vidas. Nos ajuda a refletirmos sobre isto, ó Senhor, na ceia do Senhor, quando participarmos da mesa do Senhor. E ao longo de todo o culto, Senhor, recebe a adoração da Tua igreja. É o que nós te clamamos, Pai. No nome do Senhor da igreja, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente a leitura dos versículos de 13 a 18. Mateus 16, de 13 a 18. Nos diz a palavra de Deus, Mateus 16, de 13 a 18. Nos diz a palavra, Mateus 16, de 13 a 18. Eu creio que houve uma diferença aí no texto. Aí está Mateus 6. Eu vou fazer a leitura aqui. É o texto de Mateus 16, de 13 a 18. Talvez para quem recebeu a projeção, mas você nos acompanha, mesmo quem está online, Mateus 16, de 13 a 18. Nos diz a palavra: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero enfatizar este último versículo, quando Jesus faz um trocadilho com a palavra, com o nome de Pedro. Pedro é Petros, no grego, Petros. E então ele diz, tu és Petros, e sobre esta Petra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso tem suscitado muitas discussões teológicas, mas com certeza pela palavra de Deus, por todo o ensinamento da palavra. Jesus não estava dizendo que iria edificar a igreja dele, tendo por base, tendo por fundamento a pessoa de Pedro. A igreja não é edificada sobre nós não somos o alicerce. O alicerce da igreja é de fato a confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O alicerce da igreja é o próprio Cristo, que é a pedra principal. A pedra, como diz o próprio Pedro, diz lá em 1 Pedro, Pedro é quem diz que ele é a pedra angular, e nós somos pedras vivas, que somos edificados sobre a pedra principal, a partir da pedra principal. E nós queremos, então, convidar você a adorar o Senhor como igreja. Nós vamos estar pensando sobre a vida da igreja, o que temos enfrentado, a pandemia, pelo que temos passado. E nós queremos, então, adorar ao Senhor da igreja e adorá-lo pela existência da igreja, da qual cada um de nós faz parte, espalhada sobre a face da terra. Que possamos adorar ao Senhor da igreja e agradecer a Ele pela existência da igreja. Graça e paz, amém? Já estava com saudade aqui de estar aqui com os irmãos. Mas, nesse momento, vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé e entoar o hino Adoração, o hino de número 3. Igreja em adoração. Amém? Agora sim. Vamos lá com o mesmo ânimo e com a mesma disposição, exaltar o nome do Senhor por meio deste cântico. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado,
Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela, reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz celeste ensino, venha adorar as santas instruções. Aviva em nós a força da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Ainda de pé, iremos fazer a leitura que está lá em Efésios, capítulo 5, dos versos 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27, uma leitura alternada. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Todos. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. A igreja pode sentar? Iremos agora, dando continuidade ao culto, ter momentos de oração, de confissão. Que nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para a vida cristã que temos vivido. Hoje aprendemos na escola dominical algo tremendo, aquela parábola ali do bom samaritano. E muitas vezes nós temos aprendido tanto e algumas vezes não praticando. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ó Deus. Ó Pai, continua a olhar para nós, ó Deus, com um olhar de misericórdia, Pai. Nos perdoa, ó Deus, por muitas vezes não colocarmos em prática, ó Deus, aquilo que aprendemos, ó Pai. Nos perdoa por nossa infidelidade, ó Deus. Nos perdoa por nossa insensibilidade, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar um coração sensível, ó Deus, sensível à necessidade, ó Pai, daquele necessitado, ó Pai. Que nós possamos ser próximos, ó Deus,
das pessoas que têm algum tipo de necessidade. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Deus, para que a gente possa agir, ó Deus, de acordo com a Tua vontade e não com a nossa vontade, ó Pai. Tira de nós, ó Deus, aquele coração de juiz, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, sermos cristãos verdadeiros, ó Pai. Nos esvaziar do nosso eu, ó Pai. E que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo para assim fazer a Tua vontade e não a nossa, ó Deus. Nos perdoa por muitas vezes, ó Pai, sermos negligentes, ó Deus, com a prática dos Teus ensinamentos, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora o grupo de louvor para que possa dar continuidade com o culto. Vamos agora, nesse momento, cantar ao Senhor e adorá-lo através dos cânticos. Cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Do início, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Convido a igreja a se colocar de pé. Essa música que a gente vai cantar agora, ela fala: contemplando tua face e rendemos-nos aqui. E que a gente possa fazer isso em cada momento desse culto ao Senhor. Estar contemplando esse Deus tão grande, tão maravilhoso e nos rendendo a Ele. Vamos cantar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Do início? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Teu nome é santo.
início? Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. A igreja pode sentar? Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar
coração. Na salvação, Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. que posso dizer? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9, versículo 31. Atos capítulo 9, versículo 31. Enquanto você abre neste texto, eu quero lembrar você apenas um versículo que, dentre alguns que nós lemos, logo no início do culto. Depois que Pedro disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, tu és Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não serão capazes de deter o avanço da igreja, que dirá um vírus. Como nós precisamos crer. Se as portas do inferno não seriam capazes de deter o avanço da igreja, o cumprimento da missão, porque ninguém menos é Senhor da igreja do que o Senhor Jesus Cristo. Ele que venceu a morte. Não é um vírus, nem nenhuma outra coisa, se as portas do inferno não podem deter a igreja do Senhor Jesus. Atos 9, 31. Atos 9, 31. Se você puder ficar de pé. Nos diz a palavra de Deus. Eu quero convidar você a lermos juntos esse texto. É apenas um versículo, mas tão profundo e tão precioso. É um resumo do que a igreja estava desfrutando naqueles dias tão difíceis de perseguição, e que agora parecia ter um vislumbre de pelo menos um arrefecimento, uma diminuição da perseguição com a conversão do apóstolo Paulo. Mas a igreja não deixou de ser perseguida, para a gente não pensar que a partir daqui foi um mar de rosas para a igreja. É só você ler o restante de todo o livro de Atos, até chegar no capítulo 28, e o próprio apóstolo Paulo, quanto ele sofreu por amor ao Evangelho. Vamos ler juntos, Atos 9, 31, vamos ler. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Vamos orar por nossas vidas, depois nós vamos dar uma orientação com respeito às nossas crianças. Vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, nós te adoramos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos para o louvor da Tua glória, como igreja do Senhor, para relembrarmos o sacrifício do Teu Filho Jesus, para exaltarmos o Teu nome, confessar os nossos pecados, sermos quebrantados e moldados à luz da Tua palavra. Só o Teu Espírito pode fazer isso, Senhor, nas nossas vidas. Nós não temos capacidade a partir de nenhum de nós. É o Teu Espírito, o novo Consolador, o outro Consolador, que veio quando o Senhor da igreja subiu aos céus para estar à Tua destra, ó Pai, intercedendo por nós. Te bendizemos pelo advogado que é o Senhor Jesus. Te bendizemos pelo Senhor que é sobre a Tua igreja. Ele é o cabeça da igreja. E aqui estamos como adoramos e declaramos pelos louvores. Aqui estamos para entoar um novo cântico, para exaltar e glorificar ao Senhor, para declarar que é na Tua presença, Senhor, que nós estamos, para dizer que nós só podemos brilhar tão somente pela ação do Teu Espírito, e que tudo isso é para que o nome do Teu Filho Jesus seja glorificado através da Tua igreja, que o Teu nome, ó Pai, seja exaltado entre as nações. Nós te oramos, clamando a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre aqueles que nos visitam nesta noite, que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, bem como ao coração da Tua igreja. Nos faz compreender a Tua palavra, ó Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito possa agir com todo o poder sobre cada um de nós, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. A igreja pode assentar-se. As nossas professoras do culto noturno, elas estarão já se posicionando. A gente quer pedir que as crianças de 5 a 12 anos, este está sendo um primeiro culto infantil, depois de todo esse contexto do nosso retorno. Então, as crianças, esta primeira experiência, a gente quer pedir, criançada, não tire a máscara.
e não se agarre a outras crianças. Então, crianças de 5, e nem se agarre às tias, está certo? Então, todos nós nos amamos, as tias, as professoras vão estar lá orientando. Então, as crianças de 5 a 12 anos que desejarem, elas podem vir devagarzinho, as professoras podem vir à frente. Esperem só um minutinho, só para ver se tem mais alguma criança, para sair tudo direitinho. Se algum pai, alguma mãe precisar ir com elas, não tem problema, pode acompanhá-las. Disse Jesus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja esteve durante um bom tempo, o templo, vamos melhor dizer, esteve com as portas fechadas, mas não a igreja. Eu espero que a igreja no seu lar não tenha fechado. Bom, não tem culto para ir. Não, então a gente vai ver Faustão, vai ver Fórmula 1, vai ver esporte espetacular, sei lá, Globo, alguma coisa aí que você vê. E aí você diz, bom, não tem culto lá no templo. Então eu passo a semana todinha e não leio a Bíblia. Não tem culto. Os pequenos grupos não podem se reunir, paro de ler a Bíblia. Os grupos de oração nos lares não podem se reunir, então eu paro de orar. Não, a igreja não para. E é muito interessante o texto que é escrito aqui pelo médico, por Lucas, médico amado, como assim ele é chamado no Novo Testamento. Que grandes desafios a igreja viveu. A igreja foi tremendamente perseguida. E não era vírus, era gente. Não era, podia pegar um ou outro, pegava e matava. A igreja teve os seus membros levados para a arena, para diversão do povo, porque a princípio era divertido soltar os cristãos dentro da arena, soltar as feras e ver como eles reagiam. E depois passou, diz a história, porque a Bíblia não relata isso, que coisa boa, é a história da humanidade que diz. Os historiadores daquela época que falam, que perdeu a graça. Não tinha mais graça ver, então, pessoas que não eram gladiadores, não eram lutadores, que não pegavam em armas, mas que no momento que as feras eram soltas, elas se curvavam, se colocavam de joelhos, elas davam as mãos, elas se abraçavam e elas morriam ali. Começou a perder a graça. Se você nunca assistiu nenhum filme, veja o Gladiador. E aí você vê gente lutando pela vida. É entrar para dizer, daqui não tem meio termo. Ou eu saio vivo, ou eu saio morto. Ou eu saio com as minhas pernas, ou eu saio levado morto. E os cristãos morriam ali na arena. Os cristãos foram usados como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. Quanto sofrimento passou essa igreja? E Lucas então registra e diz, a igreja, na verdade, tinha paz. Porque paz na Bíblia não depende das circunstâncias. Você lembra de um louvor que foi da sua época? Essa paz que sinto em minha alma, não é... Lembra? Foi da sua época. Graças à internet eu tive a oportunidade de conhecer, né? Coisa boa. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. É porque nós fomos amados primeiro, que nós amamos, e quando amamos, quando servimos, quando dedicamos nossa vida a uma paz que enche o nosso coração,
em meio às maiores atrocidades, adversidades, obstáculos, problemas. Alguém já disse que a verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas a presença de Deus. A verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas é a presença de Deus, é a presença de Deus que nos traz paz. Os primeiros cristãos, eles foram perseguidos brutalmente até a morte. Os primeiros cristãos, eles foram acusados falsamente, porque pessoas que tinham interesse os acusavam perante os tribunais romanos, porque queriam que eles, condenados à morte, as suas posses ficassem com essas pessoas. Eles tinham interesses materiais, ainda que isso custasse a vida de cristãos. Cristãos foram lançados na arena como espetáculo, foram mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, crucificados e até decapitados, como diz a tradição, que foi, então, o fim terreno do apóstolo Paulo, até a morte, e ser decapitado, mas não negar o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, então, diz, e eles desfrutavam da paz. A igreja, na verdade, escreve Lucas, Lucas não queria que ninguém tivesse dúvida, e nem para quem ele estava escrevendo, que era Teófilo, acredita-se que possivelmente um oficial, um romano, um gentio, e então ele faz um relato da vida da igreja. E ele quer que este Teófilo conheça, então, o Evangelho de Jesus, a história da igreja, e nós temos a bênção deste livro. A igreja, na verdade, sem dúvida alguma, a igreja tinha paz. A igreja gozava da presença e da bênção de Deus. Ela tinha paz. É sobre esta igreja que Lucas, então, vai falar algumas coisas extraordinárias. Inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar de como essa igreja vivia, em meio às lutas e às dificuldades. Talvez você tenha recebido um post no Zap, que dizia, igreja não é templo cheio de gente. Igreja não é templo cheio de gente. Como é bom ver os olhinhos aí. A gente está aprendendo até a sorrir com os olhos, né? A gente sabe quando o olhar é meio pesado, carregado, mesmo que você não esteja vendo os lábios. E a gente sabe quando o olhar se abre em alegria. Quem sabe você tenha descoberto isso em casa. Igreja não é templo cheio de gente. Igreja é gente cheia de Deus. É o povo reunido para adorar o Senhor. E nós não podemos perder de vista isso. É sobre esta igreja que Lucas vai falar. Uma igreja que em meio às lutas tinha paz e estava em franco desenvolvimento. A igreja não parou, não para e não vai parar. Não parou, não para e não vai parar. Ontem e hoje foi uma experiência que se repetiu. Meses atrás tinha acontecido, acho que no começo do ano, e no primeiro semestre, e agora de novo. A SAF orando de madrugada, 3h30 da manhã, abrem a sala lá. Se você estiver sem fazer nada de madrugada, procure aí as irmãs da SAF, e para não ficar pelo Zap falando da vida alheia, nem falando de outras pessoas e tudo vai, nem em confusões e tudo mais, 3h30 da manhã a sala já está aberta para você entrar e ir lá orar com as irmãs. Eu pedi clemência, ontem estávamos fazendo um casamento, e os dias vão sendo sempre muito cheios, daqui para o final do ano é toda essa agonia e correria. Eu pedi à querida presidente da SAF Nacional, Ana Prado, eu disse, Ana, clemência, eu disse, olha, me permita entrar às 5 da manhã, 5h10 eu estou entrando, levanta as cedas, e alguém disse assim, olha, se o senhor quiser, depois quando terminar a reunião, se o senhor quiser pode entrar, às 4 horas da manhã, 6 horas, o senhor volta para dormir. Eu digo, não, para mim abrir o olho, ali acabou, levantou da cama, acabou. Não tem mais como voltar para dormir, não tem. Eu disse, então me permita isso, eu vou levantar às 5, ok, fomos dormir meia-noite e pouca, 5 horas, vamos lá.
e ver as irmãs, algumas num sono profundo, outras em orações profundas e outras acordadas de fato, orando mesmo. Orando, glória a Deus por isso. Umas oram dormindo, em sono profundo, roncam, às vezes um pouquinho, opa, acorda. Está lá, dezenas e dezenas de mulheres, no Brasil todo, pastores, líderes, orando pela igreja. A igreja de Jesus não para. Não parou, não para e não vai parar, até a vinda do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para essa igreja que não para, que então Lucas relata aqui, ele nos diz como é que isso aconteceu. E como é que isso precisa acontecer nas nossas vidas. Como é que precisa acontecer na nossa vida pessoal, familiar e comunitária, para que a igreja de fato não pare. A igreja não para, em primeiro lugar, edificando-se no Senhor. Veja como Lucas coloca, ele é direto. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E então diz, edificando-se. E esta edificação não é em nenhum outro fundamento que não no Senhor Jesus Cristo. A igreja estava fundamentada, firmada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A igreja é edificada sobre a rocha. Por que é que nós pregamos a Bíblia? Porque é que toda reunião tem que ter versículo, tem que ter texto, tem que ter Bíblia, tem que ter alguma explicação. E que coisa maravilhosa é quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. E essa palavra vai encontrando um lugar, como a gente diz, guarida, um lugar todo especial no nosso coração, por graça e misericórdia de Deus. E a nossa vida vai se transformando. À medida que esta palavra vai entrando no nosso coração, essa palavra vai modificando as nossas vidas. A igreja estava edificando-se no Senhor, no Senhor. E a expressão traz a ideia de algo constante. A gente não vem para o culto da noite e é edificado e parou o resto da semana, não pode ser assim. Nós precisamos estar sendo edificados, buscando edificação, edificando-se dia após dia. É quando nós oramos ao Senhor, é quando nós abrimos a Bíblia diariamente e vamos ler a palavra. Faça isso. Tantos planos que existem aí para 2021, inclua planos simples, não só aqueles mirabolantes, materiais, mas às vezes coisas simples. É na hora que você para e diz, espera aí, quanto tempo eu estou orando por dia? Ih, rapaz, não estou orando. Então é hora de parar e dizer assim, espera aí, eu preciso reservar um tempinho no meu dia, não é possível. Eu estou lendo algum texto da Bíblia, estou, no domingo à noite, quando o pastor pede para abrir a Bíblia, pronto, já li agora o texto da semana, Atos 9, 31. Se perguntar no próximo domingo, ou talvez daqui a 2, 3 dias, o que foi pregado domingo? Rapaz, não lembro não. Foi alguma coisa da Bíblia, ainda bem que lembra isso, que foi da Bíblia. Ele vai dizer, foi do Alcorão, foi outro livro, não, foi Bíblia, foi pregada a Bíblia. Porque nós precisamos estar nos edificando. E nós precisamos ser edificados sobre a rocha. Nós podemos ler outros livros, sim, mas a nossa edificação, a nossa base é a Bíblia. Tudo na igreja precisa ter a Bíblia no centro. Mas essa igreja, ela não parou, não foi só porque ela estava edificando-se no Senhor. Mas a Bíblia diz que esta igreja, ela estava edificando-se e, em segundo lugar, a Bíblia diz, e caminhando no temor do Senhor. Essa igreja era edificada no Senhor, fundamentada, ela crescia, estava firmada no alicerce, que era o Senhor, que é a rocha, mas essa igreja estava também caminhando no Senhor. Isso é muito interessante. Agostinho, Santo Agostinho chamado, ele dizia, muito mais, disse certa vez, muito mais do que simples ausência de guerra, a paz define o estado do homem, que vive em harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros. Essa igreja que vivia em paz, é a ideia de Agostinho. A paz aqui, muito mais do que a ausência de guerra, não. É você viver bem com Deus, consigo mesmo e com os outros. Você quer que essa paz alcance o coração do outro.
Você quer que essa paz modifique o seu coração, não só o do outro. E você então luta e clama a Deus misericórdia para que isso de fato aconteça. Mas não dá para ficar de braços cruzados. A igreja não podia ficar trancafiada dentro das suas casas. E eu estou me referindo à igreja do primeiro século, perseguida até a morte. Eles tiveram medo, como nós temos também. Eles tiveram receios tremendos pela própria vida, como muitos de nós têm, ou se não todos. Faz parte da nossa natureza, sim. Mas essa igreja aprendeu a não parar caminhando no Senhor. Ela não caminhava na sua força. Era uma igreja ativa. E caminhar significa e sinaliza movimento. Eu via muitas vezes no meio das igrejas, pessoas às vezes comentando assim, evento é vento. Eu digo, concordo, depende. Não posso dizer que todo evento é vento, como se fosse algo vazio. Congresso da UPA é um evento. Evento? Encontros do ponto 5 são eventos. Evento? É vento? O encontro de casais com Cristo é um evento. É vento? Depende. Depende de como as pessoas estão fazendo e depende de como as pessoas estão recebendo. Pode passar como um vento na sua vida. E pode ser algo que Deus usa de forma tremenda. Eu lembro conversando com alguns pastores no seminário e quando citei uma determinada igreja, alguém chegou e disse assim, eu conheço essa igreja, ela é uma igreja de eventos, não é? Eu disse, como é? Ele disse, não é uma igreja, essa não é a igreja tal, o pastor não é falando, ele disse, é uma igreja de eventos, não é? Eu disse, a dúvida é sua? Ele disse, não, eu estou entendendo, ele disse, o que eu vi, o que eu percebi, eu digo, vou dar uma sugestão, conheça mais um pouco dessa igreja. Procure saber mais dela. Quem dera que muitas igrejas nossas tivessem tanta preocupação como eles têm. Aí eu pude dizer para ele. Eu conheci o pastor dessa igreja em 1993. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Em 1994, ele estava num dos congressos que a Igreja Presbiteriana dos Guararapes promoveu para a família. E assim a gente foi caminhando e conhecendo coisas boas que Deus faz. Em vez da gente ficar olhando, fazendo ideias, concepções, sem conhecer mais a fundo. E aí eu disse para o pastor, eu acho que vale a pena você conhecer mais profundamente essa igreja, para você tirar essa impressão errada. Porque igrejas têm eventos. O problema não é esse. O problema é que a gente precisa usar os eventos para caminharmos no Senhor. No Senhor. A igreja apostólica não tinha escola dominical, não se iluda. Eu digo isso na sala dos seminaristas, no 2º ano. Denilson, me aguarde, se Deus permitir, se vivos estivermos até lá, tal. Às vezes dá vontade de perguntar aos seminaristas, gente, como é que vocês acham que foi a escola dominical da igreja apostólica? Não tinha, e ninguém pasme, porque a escola dominical ela foi criada aproximadamente nos anos de 1780, por um jornalista na Inglaterra, porque percebeu que jovens que passavam a semana toda trabalhando, chegavam no domingo, por conta de todo o processo de industrialização da Europa, para ajudar as famílias, esses jovens trabalhavam de dia, manhã, tarde e até uma determinada hora. Não tinha educação à noite. Então, eles não estavam tendo acesso à educação. E quando chegava, então, no domingo, ficavam perambulando pelas ruas. E esse jornalista da igreja anglicana na Inglaterra, na cidade de Gloucester, ele chegou e disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Essa juventude está se perdendo. As gaiolas prisionais inglesas estão se enchendo de jovens. E então ele pagou do bolso para que professores dessem aula pela manhã de língua inglesa, de matemática, de boas maneiras e Bíblia. Tinha gente, aproveitavam para ensinar a Bíblia. Ali foi o embrião da escola dominical.
A igreja não tinha escola dominical. E é um programa, um evento maravilhoso, desde que bem usado. Desde que seja para edificação, para que a igreja esteja edificando-se e para que a igreja esteja caminhando no temor do Senhor. Aí sim, aí é uma bênção. Todo evento que está preocupado em levar a igreja a edificar-se no Senhor e caminhar no temor do Senhor é bênção. É pensar nessa igreja que é dinâmica, ativa, com os dons, talentos dados pelo Espírito Santo. Ministérios diversos que estão voltados para a evangelização e edificação da igreja. Isso é bênção. Porque por onde essa igreja apostólica ia, perseguidos ou não, eles deixavam a marca de Cristo. A marca de Cristo. Um outro post que foi colocado aí nos zaps era: a igreja não está fechada, ela está em casa orando. Isso precisa ser verdade nas nossas vidas. A gente ter conversas sobre o Evangelho, a gente conversar sobre como a gente pode se dedicar mais na igreja, a gente sonhar com as programações, com os trabalhos. Já quero convidar você, casal, para investir tempo no seu casamento. Investir tempo. A gente precisa investir. Nenhuma planta jogada e deixada ao relento, ela se desenvolve corretamente e de forma saudável, se ela não tiver alguém que cuide. Tem que cuidar. Tem que adubar. Tem que levar a quantidade de sol necessária, tem que receber água na medida certa. Uma planta bem cuidada, um jardim bem cuidado, é outra coisa. Então, nós precisamos investir. Sábado, tem encontro aí para você. Na parte de avisos a gente vai falar. E você, quem sabe que está sonhando em casar, também para você. Invista. Invista na sua vida, para diminuir os gabinetes e aliviar um pouquinho para os pastores. Aliviar um pouquinho para os líderes de pequenos grupos de casais e por aí vai. Mas mais do que isso, não é, a questão principal não é aliviar, a questão principal é investir no casamento. Como eu disse ontem à noite, eu disse, nunca recebi, até hoje não, eu espero nunca receber. Nunca recebi um casal no gabinete para dizer: pastor, nós estamos aqui, porque nós nos odiamos tanto. O senhor não imagina como a gente se odeia e a gente quer casar. Eu ia dizer: você está no lugar errado. Aqui é a igreja, o manicômio, ele fica ali, ó. Tem um ali, um hospital psiquiátrico, ali em Parnamirim. Se você quiser, eu levo você lá para ajudar. Mas está no lugar errado. Você quer casar porque vocês se odeiam? Não. Começa como um sonho e termina como um pesadelo. E quando você vai ver, não investiu o que deveria investir. Não fez sua parte, ou não fizeram a parte, não se comprometeram diante do Senhor. Então nós temos que amar o Senhor, cuidar da nossa família, cuidar do nosso casamento. Deus há de nos abençoar, porque não é só dois, não só são dois, é filhos, outros parentes, e aí a família pode ser uma bênção na cidade que a gente nem imagina. Isso é caminhar no Senhor. Essa igreja estava caminhando no Senhor. A igreja não estava fechada no momento que não podíamos ter reuniões no templo. A igreja estava de casa em casa, e nós esperamos que a sua casa também tenha feito parte daqueles que estavam de casa em casa, orando e buscando ao Senhor. Mas por último, a igreja não estava só edificando-se no Senhor, a igreja não estava só caminhando no Senhor, mas também essa igreja, a igreja que não para, ela estava crescendo no Senhor. Crescendo no Senhor, fortalecidos, encorajados, animados pelo Espírito de Deus para continuar a caminhada. Assim foi a igreja apostólica. Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas entregavam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. O mundo não entendia como é que essas pessoas eram capazes de sofrer tanto e continuar servindo a este Deus. Nós não fazemos ideia.
Essa é a grande verdade. Você já parou para pensar o que é uma igreja sofrer durante 2 séculos e meio? Eu não sei o que é isso. Nunca sofri perseguição. Nasci aqui no Brasil, numa cidade de primeiro mundo, Palmares. Nunca sofri perseguição. O máximo que aconteceu foi um folheto distribuído na rua, e quando eu virei as costas, que entreguei a pessoa, que saí, alguém olhou para mim do grupo de jovens e fez assim, ó, fez um sinal. Quando eu olhei meio de relance, a pessoa tinha amassado e jogado no chão. Mas ele não falou nada contra mim. Não me bateu, não me xingou, fez nada. Só amassou o folheto, jogou e foi embora. Eu vou chamar isso de perseguição? Não. Eu não sei o que é perseguição. Mas essa igreja soube. 2 séculos e meio sendo perseguida. 250 anos, uma igreja perseguida, mas incrível. Pessoas morriam e mais pessoas eram levadas aos pés da cruz, a crer no Senhor Jesus Cristo, a entregar as suas vidas. Conheciam a mensagem do Evangelho, eram tocadas pelo poder do Espírito Santo e transformadas as suas vidas, famílias e tantos outros. Aqueles 12 que começaram com Jesus, depois 120 lá no Pentecostes, 500 que viram a Jesus ressurreto, passam agora a ter quase 3.000 novos convertidos lá em Atos, em Pentecostes. Passa depois a um número de homens, diz lá em Atos dos Apóstolos, o número só de homens chegou a 5.000 homens que creram no Evangelho. O que então alguns estudiosos fazem cálculos de que aquela igreja apostólica chegou a algo em torno de 10.000 pessoas. O poder do Evangelho alcançando vidas no Império Romano, transformando vidas. O Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. E nós precisamos continuar a pregar o Evangelho. Nós precisamos continuar aproveitando todas as oportunidades que nos forem dadas. Aproveitar um contexto desse de pandemia para falar do Senhor, para levar a mensagem do Evangelho. Esta foi a igreja do primeiro século de nossa era. Nós, Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, nós somos parte da igreja do Senhor Jesus. Da igreja, somos parte daquela igreja lá do primeiro século, neste 3º milênio que nós estamos vivendo. E o Senhor deseja que nós sejamos também uma igreja que não para. Uma igreja que não para. Uma igreja que está buscando edificar-se no Senhor, caminhar no Senhor e crescer no Senhor. Nem numerolatria, nem adoramos o número, nem numerofobia, medo de crescer. Não, temos que pregar a mensagem do Evangelho. Crescimento não somos nós que damos. É o Espírito de Deus quem faz. É Deus quem faz e é para a glória dele. Nós temos desafios tremendos. Parece que quando falam a vacina está chegando. Que bom, e a gente deve celebrar. Mas a gente deve também se perguntar, Senhor, a minha maior e única esperança é a vacina, então eu sou um dos mais infelizes de todos os homens. Se a minha felicidade se restringe a uma vacina, parafraseando o que Paulo fala lá aos Coríntios, eu sou um dos mais infelizes de todos os homens. A minha felicidade, o que eu quero louvar a Deus é que Deus, na sua infinita graça, e nessa graça comum, dispensada sobre todo ser humano, até sobre aqueles que não creem nele, é que Deus deu inteligência ao ser humano, capaz de produzir, então, vacinas. E a Deus eu quero louvar. Reconhecemos o trabalho humano, o louvor para a glória de Deus. E a minha alegria, e que precisa ser a nossa como cristãos, é que para nós precisamos ter a declaração de Paulo, que viveu essa igreja.
que proclamou o evangelho, que entendeu o que era ser igreja, corpo de Cristo, família, edifício de Deus, lavoura de Deus sois vós, dizia Paulo. Paulo que viveu esta igreja, foi Paulo quem disse: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. Se eu estou vivo, eu quero viver para a glória de Cristo. Eu quero buscar fazer a vontade dele. Eu quero ser e viver a igreja conforme a vontade dele. Para mim, o viver é Cristo. E se eu morrer, eu estou no lucro. Eu estarei na presença do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Ficar é bom demais, se nós ficamos para viver segundo a vontade de Deus, para viver a igreja e fazer tudo para a glória do Senhor da igreja. Partir é melhor. Eu sei que a gente acha meio estranho, né? Pastor, é melhor mesmo? Li uma historinha de um padre que estava com coroinha e estavam numa viagem de avião. De repente, o piloto começou a passar informações para a tripulação, primeiro na língua ali, e depois iria traduzir e tal. E o padre ficou desesperado, o coroinha sabia a língua, e o padre perguntou: o que o piloto está dizendo? Ele disse: bom, é o seguinte, ele está dizendo que o avião perdeu o combustível e já está começando a cair. E aí o coroinha disse: e se cair, padre, aí pronto, né? Pelo menos a gente vai para o céu. O padre disse: pelo amor de Deus, não diga uma desgraça dessa. Quer dizer, ir para o céu é uma desgraça. Não diga uma desgraça dessa. Mas às vezes, como evangélicos, como crentes, nós não pensamos que a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Deus não nos chamou para passarmos toda a vida aqui. Não, nós vamos para a glória. Esse não é o nosso fim, não é aqui. Aqui, enquanto vivermos, Senhor, ó Senhor, nos dá a graça de que o viver seja Cristo. E quando morrermos, Senhor, nós saberemos que estaremos em algo incomparavelmente melhor ao que nós temos aqui. Se é para ficar, Senhor, que seja para honrar e glorificar o Teu nome. Os desafios que a igreja tem é porque nós estamos tendo contradições e problemas terríveis, até mesmo no meio das famílias. Que igreja você quer ser? Nunca me saiu da cabeça a pergunta de um pastor americano, idoso, e essa pergunta tão simples, até hoje, ecoa no meu coração. Que igreja Jesus está edificando no seu coração? Que igreja? Ah, pastor, eu sei o que é igreja, pastor. Eu nasci em igreja. Deixa eu contar para o senhor a história. Não, eu quero saber a história de Jesus, a sua não. A sua que você vem detonar, a igreja de Jesus, não, eu quero saber do dono da igreja. Ele sabe. Por que ele morreu por essa igreja? Essa história eu quero saber. A sua, quem sabe você está precisando de ajuda para entender a igreja dele. Ah, pastor, porque olha, eu conheço umas pessoas de tal e tal igreja, certo? Essas pessoas, elas são os senhores da igreja, o senhor da igreja, não é não. Ah, tá certo. Eu quero saber do senhor da igreja. Eu quero saber da palavra do senhor da igreja, o que é ser igreja. Porque quando eu souber o que é a partir da Bíblia, agora vem cá, agora conta a tua história. Ah, foi assim? Não, isso aqui está errado. Ó, porque o Senhor da igreja está dizendo isso. Então, isso aí que você viveu de igreja, está errado. Isso é doentio, isso não é saudável, a partir da palavra do Senhor da igreja. Porque essa igreja que não para, ela está edificando-se no Senhor. Essa igreja que não para, ela está caminhando no Senhor. Essa igreja que não para, ela está crescendo, é no Senhor. É no Senhor. Então, eu e você precisamos edificar, caminhar e crescer no Senhor da igreja. Eu quero ver um vídeo com você, para mostrar um pouquinho dos conflitos que nós estamos vivendo nos nossos dias, nesses dias de pandemia.
Depois que terminar o vídeo, você Tá em pense... peso lá. Opa, só um minutinho, sustenta aí. Eu quero que você pense e reflita. Que igreja está sendo edificada no seu coração? Eu espero que seja a igreja lá de Atos 9:31, que não para. E ela não para porque ela está edificando-se no Senhor, caminhando no Senhor e crescendo no Senhor. Após o vídeo, então, nosso grupo de louvor vai estar assumindo e nos dirigindo no momento, em um cântico de adoração, nos preparando após a pregação da palavra para a ceia do Senhor. Tá em peso lá. Foi gostoso mesmo. Tava morrendo de vontade de tomar água de coco, comer milho. Nossa, e o que eu comi, gente? Espetinho, açaí. Parecia Réveillon aquilo, eu nunca vi tanto vendedor daquele jeito. Não, ele bateu o recorde, Nossa. Meu, a gente podia ir no restaurante da Avenida hoje. O que vocês acham? Eu topo. A gente só tem que chegar bem cedo. Por quê? Tá lotando demais todos os restaurantes. Nossa, tá tendo fila de espera lá. Que ano, hein? É só aniversário, churrasco, confraternização. Melhor ano da nossa vida. Mãe, essa semana vai ter escola? Tá doida, filha? Escola? Por quê, mãe? Filha, a gente tá no meio de uma pandemia. Você não tá vendo jornais? Para, gente. Vocês acham que ela assiste jornal? Ela só vê desenho. Esses desenhos de hoje em dia nada a ver. Mãe, pai, mas eu preciso ir pra escola. Pra morrer? Você não vai. O pessoal tá certo de não liberar. Mas libera tudo, menos as escolas. Ô, Fia, as crianças são hospedeiras de doença. Vocês são muito frágeis, por isso que a gente vai deixar você guardadinha. Ah, mas... Chega! Vai pro seu quarto agora! Pelo amor de Deus, vai pro seu quarto. Saco! Chatinha, né? Ai, gente, ela tá toda enjoada. Quer ir pra escola, mas não dá. Não dá, não dá. Tá certa, é perigoso. Mudando de assunto, o que a gente pode fazer semana que vem, hein? A gente podia juntar todo mundo na chácara. Lá cabe o quê? Umas 50 pessoas? Nada, cabe umas 100 pessoas, meu. Dá pra juntar Nossa, todo mundo de fechou. boa. E isso na sexta, sábado, a gente podia juntar a galera no barzinho, Nossa. né? E domingo. Domingo. Pai, domingo vamos na igreja? Gente, que molecada chata. Filho, o pai não falou que não dá pra ir pra igreja? Mas, pai... Filho, para! Você quer morrer? Que isso? Nossos filhos são suicidas agora? Verdade. Um quer ir pra escola, outro quer ir pra igreja. Daqui a pouco quer ir pro velório. Nossa senhora. Criançada não gosta de igreja, odeia a escola. O que tá acontecendo? Se fosse na minha época, eu não queria nem saber de voltar pra escola. Nem eu. Mas eu quero! Quero ir pra igreja e pra escola. Ô, Paulinho, Fica de boa que eu tô falando com meu pai. Pai, vocês todos são uns hipócritas. O quê? Escuta, vocês me levam pra praia, me levam pra churrasco, me levam pro mercado, me levam pra farmácia, em shopping, um monte de lugar que tá lotado. Se a gente não pegou nesses lugares, não é na escola ou na igreja que a gente vai pegar, sacou? Que molequinho bocudo. É um robozinho, é? que é isso? Esse moleque é o quê? Bolsonaro Mirim? E você sabe o que você é? Você é um vagabundo, tá ok? Tchau, hipócritas. Com todo respeito, ó. Convido a igreja a se colocar de pé.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Início. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos? Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. A igreja pode assentar-se. Eu quero convidar os presbíteros,
pastor Luizinho também, para estar conosco aqui à frente, para celebrarmos a ceia do Senhor. Meus irmãos, que privilégio podermos estar juntos no dia que o Senhor separou para celebrar, participarmos da ceia do Senhor. Eu quero ler um texto, está lá em Mateus 26. Nós recorrentemente lembramos esse texto quando recorrentemente lembramos da ceia do Senhor. A Páscoa, a revelação da redenção, de fato a nossa esperança, porque a nossa esperança não está em vacinas, em governos, a nossa esperança está em Cristo. Porque a nossa esperança não se resume às coisas dessa vida, mas da vida para a qual nós estamos destinados por causa do sangue de Cristo derramado e lembrado nesse momento. Mateus, no capítulo 26, verso 26, escreveu então dizendo: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Páscoa lembrada pelo povo judeu no dia em que a morte não tocou a igreja, no dia que a morte não tocou o povo de Deus no Egito, e eles se puseram em liberdade por causa do sangue do Cordeiro, aspergido em seus umbrais. A Páscoa de Cristo, no dia que o sangue do Cordeiro foi derramado, para que a morte não tenha mais domínio sobre a igreja. Não devemos temer quem pode provocar algum dano ao corpo, mas sim aquele que tem poder para lançar a alma no inferno. E é a Ele que nós tememos, e é a Ele a quem nós adoramos nesse lugar, e é por isso que nós celebramos esse memorial, certos da presença de Cristo em meio aos elementos que são tirados do seu uso comum para a comunhão da igreja. Comunhão revelada, manifesta pelo sacrifício de Cristo com o próprio Cristo, da reconciliação com Deus, e na reconciliação também, na união, na comunhão uns com os outros, porque por esse sangue nós somos abençoados a sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o privilégio de participarmos desses elementos, no qual eu peço que os irmãos possam recebê-lo e aguardem para que façamos juntos.
Peço só atenção aos irmãos, por questão de segurança da nossa saúde, que vocês não perdem, não tomem o elemento da bandeja, mas aguardem que os presbíteros entreguem para vocês, já que os elementos estão higienizados, separados, e eles assim também o fizeram para que a gente tenha uma certa segurança no trânsito dos elementos no meio da igreja. Só reforçando o que falei há pouco, eu peço que os irmãos, à medida que forem recebendo os elementos da ceia, que possam aguardar para que, então, participemos juntos. Alguém lá em cima que não tenha recebido os elementos? Aqui embaixo, alguém que não tenha recebido? Pode manter a mão erguida, por favor? Ele pode servir. Alguém ainda que não tenha recebido os elementos? Neste primeiro momento, nós vamos participar apenas do pão, inicialmente. Lembrando as palavras de Jesus, que disse: "Este é o meu corpo, fazer isso em memória de mim."
após celebrar o primeiro elemento, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele tomou o cálice contendo o vinho e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Essa igreja que não para, que edifica-se no Senhor, que caminha no Senhor e que cresce no Senhor. Como disse, o sangue dos mártires foi a semente que produziu ali o fruto da multiplicação da igreja, a partir do sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim e por você. Vamos então participar do suco de uva, tomai e bebei, disse-nos o Senhor Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Antes de orar, eu quero dizer que talvez tenha sido a primeira vez que você tenha celebrado a ceia do Senhor depois desse tempo de pandemia. A seu critério, se você quiser levar o cálice, não tem problema, você pode levar, quem sabe, como uma lembrança desse tempo. Uma lembrança, não precisa você agora começar a juntar cálice, não é? Nós vamos ainda passar vários meses nesse sistema, mas se você quiser levar como um memorial e uma lembrança desse tempo que nós temos vivido, olharmos para trás e lembrar, este cálice me traz a lembrança de quantos e quantos meses eu passei sem participar da ceia do Senhor, presencialmente, juntos como igreja do Senhor, e podermos ter a bênção e valorizarmos ainda mais este momento. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por Jesus, o teu Filho, que derramou o seu sangue por nós. Nós te bendizemos e te adoramos pela entrega do seu corpo na cruz do Calvário. Sofreu horrores que nós não temos palavras para expressar, Senhor. Dá-nos tão somente a graça de que o Senhor possa edificar em cada um dos nossos corações a igreja que não para, que está edificando-se no Senhor, caminhando no Senhor e crescendo no Senhor para a glória do teu nome. Até mesmo em meio à pandemia, Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado entre as nações, que o nome do teu Filho Jesus seja proclamado aos 4 cantos do mundo. Que o Senhor possa abençoar pastores, líderes, missionários, a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Nós te oramos, Pai, agradecidos por esse momento tão especial. Nós o fazemos no nome do Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos adorar a Deus. Os presbíteros podem assentar-se. Nós vamos adorar a Deus cantando o último hino, a pedra fundamental. Diante do que pregamos, de que a pedra fundamental é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos nos colocar de pé. Eu quero, antes que a gente comece a cantar, só orientar. Nós vamos ter um momento que podemos dedicar os nossos dízimos e ofertas. Se talvez você não fez isso virtualmente, através dos recursos tecnológicos que nós temos, você pode entregá-lo fisicamente, ou se desejar, pode colocar lá no cofre, no gasofilácio ali na parede da igreja e pode trazer. Para trazer, nós queremos pedir que você venha pelos corredores laterais. Eu não sei se é possível passar aí. Então, você pode vir devagarzinho. Se tiver algum fio, você olha e retorna pelo corredor central. E a gente quer pedir que você tome cuidado para não bater nessa parte do meio. Então, você vem pelas laterais, faz esse movimento e retorna para que a gente possa vir de forma ordeira. Tenha calma, você deve manter o distanciamento, então fazer esse movimento, tá certo? Vindo pelas laterais e retornando pelo meio, até que no movimento você retorne para onde você estava
assentado. Vamos colocar de pé, vamos cantar com bastante força, vibrante, adorando ao Senhor. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Pois nele alicerçada, segura e firme está. E sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa. Um momentinho só. Congregação, um momento só. Ok. Tem um acréscimo aí de mais uma estrofe ao hino, né, que não tem aqui no original, né, no nosso hinário. Então, nós vamos cantar essa estrofe aí que está acrescentada. Okay. Em meio aos sofrimentos que vive ao enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar. Visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será o Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos da tua habitação. Aqui na terra unida, Santo Trino Deus, comunhão desfruta com todos que são teus, que seja concedida nós a graça e a luz de juntos habitarmos ao lado de Jesus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, logo após nós vamos impetrar a bênção apostólica. Eu quero convidar todos a cantarmos logo após o tríplice amém. Vamos orar, vamos impetrar a bênção e vamos então cantar o tríplice amém. Vamos orar.
Pai Santo, nós te bendizemos porque a tua igreja é edificada e sustentada pelo Senhor. Nós te louvamos pelos dízimos e ofertas. Eles te pertencem segundo a tua palavra. Não só eles, mas as nossas vidas. Tudo que foi criado, tudo foi feito para o louvor da tua glória. E nós, ó Deus, clamamos que o Senhor esteja nos guiando e nos abençoando em todas as coisas. Abençoa, Senhor, a cada um deles que esteve depositando os seus dízimos e ofertas, não só aqui, mas também virtualmente. Buscando, ó Deus, sustentar a tua igreja materialmente. Nós te louvamos pela fidelidade do teu povo, pelo cuidado e amor do teu povo. E clamamos, ó Deus, que tu estejas também sustentando a cada um, individualmente, a cada família, e nos dando a alegria de sermos, segundo a tua palavra, a igreja que está em franco desenvolvimento para a glória do teu nome, ó Pai, e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, no nome dele e para a glória dele. Amém. Receber a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações, o poder e o fruto do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e agora, e para todo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. A você que está online também, nós temos algumas informações extremamente importantes. Nós queremos pedir que você leve para casa o pedido de oração por Dona Antônia, mãe do nosso irmão Manuel Neto. Ela estará se submetendo, se Deus permitir, a uma cirurgia amanhã no IMIP, a mãe do nosso irmão e diácono Manuel Neto. Inclusive, ele esteve aqui também com o diácono Milton, hoje preparando os elementos da ceia do Senhor, certo? Então, oremos por Dona Antônia, mãe de Neto. Nós queremos comunicar à igreja, nesse contexto de pandemia, nesta sexta-feira, agora, dia 11, à noite, dia 11 de dezembro, nós estaremos celebrando o casamento de Samara e João Vitor. Samara, nossa filha, ela estaria se casando em junho, e eu disse que eu fiquei muito feliz, né? Só por esse pontinho da pandemia, porque ela ficou mais meses em casa. Ela ia fugir em junho, e agora, pai, olha, se fechar aí, a gente vai fazer a cerimônia, nem que seja só com os dois pastores, o pastor de João Vitor, o pastor Paulo Brasil. Nós vamos estar celebrando, o pastor Luiz Barreto vai estar também conosco lá. Então, nós vamos estar celebrando, gostaríamos de convidar a todos, o que naturalmente não é possível pela capacidade da igreja, familiares que não vão poder ir. Então, nós vamos estar colocando o link da cerimônia no IPE Comunica, tá certo? Então, na sexta-feira, acredito que na quinta a gente já deve colocar o link, na sexta-feira vamos repetir novamente, e o casamento será, se Deus nos permita, às 19h30. Não precisa redobrar as orações por mim, eu estou calmo, estou tranquilo, Solange também, do mesmo jeito que foi o casamento de Dâmaris, e é seguir o líder, segue o líder, então isso dá uma tranquilidade muito grande. Não estou me referindo ao Santa Cruz, seguir o líder é seguir a Jesus. Né? Como eu compartilho com Solange, eu digo, isso faz parte do caminho natural das nossas vidas. Um dia também nós deixamos os nossos lares, né? Entendemos pelo propósito, entendemos que eles estão buscando o propósito de Deus para as suas vidas. Neste sábado, nós queremos convidar os casais a estarem presentes aqui. Nós vamos estar com um momento muito gostoso com o casal Canuto e Nisa. Nós vamos estar com eles aqui e vamos estar, não sei se dá para projetar aí, não?
Certo. Nós vamos estar colocando no IPE Comunica a projeção sobre um cartaz que você vai poder divulgar, tá certo? Sobre essa programação de sábado, que é do Ministério de Casais, onde nós vamos estar com o tema, vamos estar abordando o tema 2020, que 2002 faz muito tempo, 2020, esquecer ou agradecer. Nós vamos estar pensando sobre isso. 2020. Então, o que fazer? Esquecer ou agradecer? Se você pode e quer estar presente, nós vamos estar juntos aqui. Vamos estar reunidos aqui e vamos estar também transmitindo essa programação. E, como está transmitida, qualquer pessoa poderá assistir. O presencial é que a gente está, então, priorizando os nossos casais, tá certo? Para que eles estejam aqui conosco, para que os casais possam estar aqui na programação do Ministério de Casais. Por isso, a gente pede, acompanhe o IPE Comunica. Acompanhe o IPE Comunica. Nós estamos aqui com a presença de Jéssica e Lucas, diretamente de Cachoeirinha. Eu fiquei com medo de errar o nome dos dois. Vou pedir para eles ficarem de pé. Jéssica já foi membro aqui, Lucas já esteve no nosso acampamento. Nós temos muitos membros retornando, a gente fica muito feliz com isto. Que Deus possa abençoar Jéssica e Lucas, estão também se preparando aí para casar. Eu devia ter dito, ela só casa quando a vacina sair. Mas, e aí vocês também teriam que entrar na mesma onda também, só casar depois que a vacina sair, não é? E nós estamos também com a presença de Joselúcia. Eu queria pedir que ela ficasse de pé. Ela é mãe do pastor Romildo, não é? Nós louvamos muito a Deus, queremos um bem muito grande ao pastor Romildo. Ela é mãe do pastor Romildo, a sogra de Renata, né? O pastor Romildo e Renata, que já estiveram conosco aqui. Ela está morando aqui próximo, está começando a se congregar, já vem se congregando já há vários domingos conosco, né? E estamos aqui também com Madalena, eu quero pedir para ela ficar de pé. Ela é sogra de... Sogra tenho eu, né? Ela é mãe de Wanderson. Ela é mãe de Wanderson, esposo de Dâmaris. Seja muito bem-vinda, de Correntes, cidade maravilhosa. Eu não conhecia, conheci, vale a pena você conhecer, viu? Deus abençoe a todos. Eu quero pedir apenas que você aguarde. A gente quer estar à porta. Não vamos apertar você, não vamos abraçar, não vamos pegar na sua mão, mas nós queremos sorrir um pouquinho de perto e olhar nos olhos na saída. Espere um pouco e a gente quer pedir que você saia, preste bem atenção, saia ordeiramente e não fique fazendo aglomeração, não tire a máscara em momento algum ali fora, tá certo? Deus abençoe a todos, aguarde enquanto nós chegamos lá na porta. A IPE tem por propósitos exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar fazendo novos discípulos de Cristo. Igreja Presbiteriana da Encruzilhada.